Somos gratos a Deus por essa manhã, por esse tempo lindo de louvor. Ai, como eu gostaria que o louvor demorasse mais. Eu gostaria, você não gostaria? Eu começo a cantar e esqueço de tudo. Até esqueci que tinha que pregar um pouquinho. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Vamos entregar tudo a Ele, esse tempo. Vamos pedir ao nosso Pai que fale com cada um de nós aqui nessa manhã. Eu convido você a fechar seus olhos mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua presença aqui em nosso meio, pelo Teu Santo Espírito, que é aquele que ministra os corações de todos nós. E nós Te pedimos, ó Pai, que em Tua infinita misericórdia, em Teu amor, o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, o Senhor nos ajude a obedecer a Tua palavra e que eu possa ser usado, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos a buscar na sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Ali vamos estar lendo um pouquinho, alguns versículos desse capítulo. Então, assim, na medida que vamos lendo, vamos conversando a respeito dessas palavras. Ai, desculpe, esqueci. As crianças podem ir para o culto infantil já. Desculpe. Estão liberados. Como eu estava dizendo, né? Vamos abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E vamos ler desde o versículo 1 até, eu acho que o 11, mas depois lemos um pouquinho mais para frente. Então, não feche a Bíblia. Eu estou dizendo isso para vocês não fechar a Bíblia. Deixa aí o dedinho marcado nessa página, tá? Hoje eu quero falar sobre uma mãe piedosa, uma mãe de exemplo para todos nós, mães e também pais. Nós sabemos por estadísticas que o sonho da maioria das mulheres, pelo menos assim era décadas atrás, eu espero que ainda continue sendo a maioria, né? Mas o sonho da maioria das mulheres, desde criança, a menina sonha com se casar e ter filhos, mesmo que ela deseje ter uma profissão, que ela deseje ser médica, até astronauta. Eu sonhava ser astronauta de criança, né? Sou contadora, não tem nada a ver. Mas era um sonho. Mas também eu sonhava com me casar e ter filhos. A maioria das mulheres tem esse sonho, esse desejo. E eu acho que é porque Deus já projetou isso para as mulheres. O Senhor quer que as mulheres sejamos mais. Ele nos projetou para conceber, para dar vida. E não somente para dar vida e conceber, trazer meninos ao mundo, não. É para produzir uma geração que seja piedosa, uma geração para Deus, por meio da nossa influência espiritual. Então, vai além de tudo. Não é somente ter filhos por ter filhos. Não é esse o propósito de Deus, né? Mas, infelizmente, nos nossos dias, a maternidade tem sido devastada, muitas vezes ridicularizada. Muitas vezes as pessoas acham que dar um presente para uma menina, de um bebezinho, é um presente, assim, de terceiro mundo. Teve um dia que a minha filha recebeu uma boneca, uma bebê, e ela ficou tão feliz por ter aquele bebê, mas uma pessoa falou para mim: ai, por que você permite que sua filha tenha esses brinquedos de terceiro mundo? Mulher não tem que brincar com isso, tem que brincar com outras coisas para desenvolver o seu intelecto e tal, não sei o quê. Eu fiquei assim, pensando, será? Mas eu ainda não tinha muitas coisas claras, né? O fato é que o casamento tem sido profanado, a responsabilidade paterna é muitas vezes evitada, as crianças são massacradas pelo aborto, nós sabemos isso. As mães buscam muitas vezes sua própria satisfação com pouca consideração pelos filhos, que elas ignoram na maior parte do tempo. Mas o padrão de Deus não mudou. E é bom, então, que nós, nesse mês da família, esse mês que temos dedicado para estudar a palavra com ênfase na família,
demos uma olhada no que Deus pretende que seja a maternidade. E que talvez seja o mais alto chamado que uma mulher jamais conhecerá. Alan, me ajuda, por favor? Não está dando. Alguém disse assim, gente, eu pesquisei quem falou isso porque eu gostei e não achei. Quem foi que disse isso? Nenhuma nação mais forte do que suas mães, porque elas são as criadoras de homens. Não dá para enxergar, mas é uma mãe tomando sua criança pela mãozinha ali. E hoje eu quero falar de uma mulher, conforme o coração de Deus, uma mulher que era estéril, uma mulher que não podia ter filho, mas ela, pela misericórdia de Deus, se fez mãe, se tornou mãe de um dos maiores profetas e juízes do Israel, e que o mundo inteiro já conheceu. Mas eu quero lhe dizer que nesse momento que aparece essa história aqui, que nós lemos essa história no primeiro livro de Samuel, é um período de muita escuridão. É o período dos juízes. Ainda não tinha rei em Israel. São tempos de muita confusão. Israel é vulnerável aos filisteus. É um período de degeneração moral e espiritual. O sacerdócio nesse momento era muito corrupto. Os escândalos morais da família sacerdotal eram terríveis, abundavam e eram coisas horríveis mesmo. A nação era fraca, muito fraca. E o pior de tudo, o mais triste nesse tempo é que, como disse também no livro de Samuel, no capítulo 3, versículo 1, disse que naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Ou seja, eram tempos muito difíceis. Parecem um pouco com os nossos tempos hoje, né? Muita imoralidade. Então, a nação, Israel, precisava muito nesse tempo de um grande líder. E Deus precisava, então, de uma grande mulher para moldar esse grande homem. Então, Samuel é o fruto da obra de Deus e de uma mãe piedosa. Então, como eu já disse, vamos ler. E aí, na medida que vamos lendo, vamos conversando um pouquinho. Só gostaria de falar de duas características dessa mulher piedosa. Alan, por favor. Essa mulher, ela tinha um relacionamento correto com seu marido, um bom relacionamento com seu marido, e ela tinha um relacionamento correto com Deus. Não é um relacionamento perfeito, já vamos ver por que não é perfeito o seu relacionamento com seu marido, mas era bom. Então, vamos ler juntos ali desde o versículo 1 até o versículo 2. Havia certo homem de Ramataim, sufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Sufi. Ele tinha duas mulheres, vê porque não era perfeito? Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Outra razão pela qual não era um casamento perfeito, né? Um relacionamento perfeito. Porém, eles, Ana e Elcana, tinham um bom relacionamento. É muito importante nós saber que na criança dos nossos filhos, na criação dos nossos filhos, o relacionamento dos cônjuges é o mais importante. É muito importante. A forma como o pai e a mãe se relacionam ensina muito para eles. Os filhos aprendem muito, muito, muito através do nosso exemplo. Mais do que palavras, eles aprendem com o nosso comportamento, com o nosso agir, com o nosso relacionamento. Eles aprendem de relacionamentos humanos assim. Eles aprendem do amor. Eles aprendem a respeito do pecado conosco. Eles aprendem perdão, empatia, compaixão, cumplicidade, compromisso, honestidade, integridade, humildade, submissão. Tudo isso eles aprendem através de nós, como pais. Mas o texto mostra que Elcana tinha duas mulheres, Penina e Ana. É muito provável que ele tinha se casado primeiro com Ana e depois com a Penina. Provavelmente ele casou com a Penina por causa da esterilidade de Ana.
E nesses tempos era muito, muito importante ter descendência. É provável, não tenho certeza absoluta disso, né? Mas o fato é que esse relacionamento com essas duas mulheres trouxe sofrimento, trouxe dor para eles como família. Além de que a Ana não podia ter filhos, ela não podia conceber, a Penina ficava o tempo todo falando coisas para ela, fazendo ela se sentir mal. Então, a Ana sofria demais. Ali nós também podemos entender que toda vez que a palavra de Deus toda vez que a palavra de Deus é violentada, sempre traz dor e sofrimento. Sempre. Por quê? Porque o desenho de Deus, o alvo de Deus, o que Ele já tinha planejado para mulher e homem, qual foi? Desde Gênesis a gente vê, né? Que era um homem e uma mulher. Eles dois, deixando pai e mãe, se unindo e se tornando uma carne só, até que a morte os separe. Foi esse o propósito de Deus, foi esse o que Ele já tinha planejado. Mas o que acontece aqui? Aqui vemos a poligamia. A poligamia, mesmo que seja parte da cultura naquele tempo, e até existe hoje, tem culturas que praticam a poligamia, não faz parte do propósito de Deus para a família. O desenho de Deus se mantém. A palavra de Deus não muda. Os propósitos de Deus são os mesmos. A palavra de Deus é eterna. Tudo passa, mas a palavra de Deus não. Então, mas apesar de tudo isso, de que era um homem polígamo, eles tinham um bom relacionamento. Por quê? Vamos ver por que eles tinham esse bom relacionamento. Ali no versículo 3. Diz aqui, estou agora lendo no versículo 3. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Então, o que vemos aqui? Que eles, como família, eles adoravam juntos. Pode passar, por favor? Eles adoravam juntos. Todos os anos, Eucana pegava a sua família e iam no templo adorar ao Senhor. Sempre estavam juntos na adoração. Então, vemos que Eucana era um homem que amava Deus. Ele é um homem de disciplina. Era um líder espiritual, o que precisam muitos lares, né? Que precisam também muitas mulheres em casa. Então, eles adoravam juntos. E eu aproveito assim também para dizer isso para as moças que estão aqui, as mulheres que ainda não se casaram. Casem com um homem que ama a Deus. Tentem que esse seja seu alvo. Porque se um homem ama a Deus, com certeza vai amar vocês. E o mesmo para os meninos. Se vocês ainda não são casados, casem com uma mulher que ama a Deus. Porque se ela ama a Deus, ela vai respeitar você. Ela vai honrar você. Ela vai querer fazer a vontade de Deus. Então, aqui vemos isso. Não era um casamento perfeito, mas era um bom casamento. Apesar de todos os sofrimentos. Iniciando por isso, porque eles adoravam juntos. Eles estavam juntos na adoração. Nossa adoração como esposos, como casais, influi muito sobre nossos filhos também. Então eu pergunto, você é fiel a Deus? Você que é pai, que é mãe, é fiel a Deus? Você ora em casa? Você ora por seus filhos? Você ora com seus filhos? Vocês fazem tipo um altar em casa? Vocês leem a palavra em algum momento, pelo menos uma vez por semana, leem a palavra juntos? Tem esse tempo? Você pratica o que diz que acredita? Não somente são as nossas palavras. São nossas palavras, mas é nosso viver diário, no cotidiano, que eles estão aprendendo a cada dia. Nossa atitude espiritual está ensinando o cristianismo a nossos filhos muito mais do que a EBD aqui na escola, a pregação do pastor. Tudo isso ajuda, tudo isso vai acrescentando mais um pouco, mas o principal é nosso testemunho em casa. Então, eles como casais estavam fazendo certo ali. Eles adoravam juntos. Pode passar para mim, por favor?
Que outra coisa eles tinham, eles compartilhavam? Eles se amavam muito. De onde eu consigo chegar a essa conclusão? Bom, a gente tem ali no versículo 4 e 5. Vamos ler também. Diz assim no 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Então, vemos aqui, a Bíblia disse que ele amava a Ana, mas a Bíblia não disse que ele amava a Penina, né? Eu posso concluir que ele não amava a Penina. Ele amava a Ana. E ele não se preocupava assim por esconder aquilo, por disfarçar. Não, todo o contrário. Ele se importava com demonstrar publicamente esse amor que ele tinha pela sua esposa. Aí ele dava para ela uma dupla. Ele dava dobre porção. Isso no povo judeu tem um significado muito, muito importante, porque essa dupla porção se dava para uma pessoa muito especial, muito querida, a uma pessoa que merecia honra. Era isso a dupla porção. Se você tinha um convidado muito especial, honorável em casa, aí você dava dupla porção para ele. Assim, estava demonstrando essa honra. E ele fazia isso. Então é um ato muito, muito lindo de parte dele, de Eucana, um ato atencioso, gentil, sacrificial pela sua esposa. Isso dava para Ana, com toda certeza, uma grande segurança, saber desse amor de seu marido, né? E ali nós podemos também concluir que a segurança de uma mulher está no amor que seu marido tem por ela. Ouviram, homens? A segurança de uma mulher está no amor que seu marido tem por ela. Não é sua conta bancária, não. Claro que tudo isso é bom, né? Quem não quer? Eu quero. Uma casa grande, cheia de luxos, também não é essa a segurança. Todo mundo gosta, mas não é essa a segurança de uma mulher. A segurança de uma mulher está no amor do seu marido. E, senhores, esse amor deve ser demonstrado continuamente, para que não haja dúvidas. Eu já estou vendo aqui uns casais se olhando, sorridentes ali. Aproveite e dá um beijinho para ela. Não tenha medo de expressar esse amor. O cara não tinha medo. Ele não disfarçava esse amor que ele tinha pela Ana, e aquilo deixava ela com muita segurança, apesar do fato de ela sofrer por não ter filhos. Ela tinha um grande sofrimento por não conseguir ter filhos. Ela amava muito isso. Ela pensava muito naquilo e não conseguia, mas esse era um homem que tinha muita compaixão, muito amor pela sua esposa. Aí eles também tinham cumplicidade. Eu percebo que dava para ver que eles se comunicavam, compartilhavam emoções, sentimentos. Por quê? Vamos ler agora os versículos 6 ao 8. Diz assim: E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha, aqui ele, através dessas perguntas que ele faz para sua esposa, ele tenta de uma forma... eu gosto de imaginar, quando estou lendo assim, a palavra, eu tento imaginar a cena, o que está acontecendo ali. E eu posso imaginar o Eucana fazendo essas perguntas com doçura. Eu não posso imaginar ele fazendo essas perguntas com um tipo de... sim, de juízo. Não. Eu imagino ele perguntando de um jeito doce. Assim, tipo: meu amor, por que você está triste? Por que você não come? Não é uma afirmação. Você está triste? De novo? Você ainda não comeu? Por que você está chorando? Está me entendendo, né? Eu imagino a doçura de parte de Eucana ao perguntar para ela isso. E aí isso demonstra empatia, consideração. Por quê? Porque ele sabia, a Bíblia diz aqui que
ele sabia que ela sofria muito por causa de não poder ter filho. Aquilo causava muito sofrimento no coração de Ana. E aquela outra rival, que não ajudava, o tempo todo ficava provocando ela. Então, talvez aquele sofrimento que ela tinha, por um lado, de não poder conceber, era compensado. Veja como Deus é bom, né? Ela sofria por esse lado, por causa dessa rival que tinha em sua própria casa, mas, por outro lado, era compensada pelo amor do marido. Então, em resumo, eles compartilhavam a adoração, adoravam juntos, eles compartilhavam seu amor, eles se amavam, e eles compartilhavam suas emoções e sentimentos, ou seja, havia cumplicidade nesse casamento. Viu porque é um bom casamento? Passa para mim, por favor. Olha o que disse aqui John MacArthur. Não é Gladys que está dizendo isso, viu? É John MacArthur. Ele disse: o melhor solo para o crescimento de uma mulher piedosa, uma mulher de Deus, né, é o solo de um marido amoroso e compassivo. Ana, ela foi uma mãe maravilhosa, mas por quê? Porque ela tinha um marido amoroso e compassivo. Então, tudo está ligado. Não é a mulher sozinha que consiga fazer, não é o marido sozinho, não é o filho sozinho. Todos nós, fazendo a vontade de Deus, é que podemos alcançar o alvo, o propósito de Deus para nossas vidas. E continuamos também, outra coisa que podemos aprender com Ana, é que ela tinha um relacionamento bom, correto com Deus. Ela tinha um relacionamento bom com seu marido e ela tinha um relacionamento bom com Deus. Vamos ler ali nos versículos 9 ao 11. Diz: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. O que fez aqui Ana? Ela fez uma petição ao Senhor. Ela fez uma petição conforme o coração de Deus. Por que uma petição conforme o coração de Deus? Olha, Ana sabia a quem recorrer para resolver esse problema. Ela foi direito ao Senhor. Ela queria tanto um filho, ela orou, ela chorou, ela jejuou. Não dá, por questão de tempo, não dá para ler tudo, né? Mas vocês conhecem a história, eu acho que a maioria conhece, se não, dá uma lida em casa. Mas nós sabemos que ela chorou, que ela fez jejum, porque ela não queria comer também. E ela foi e ficou ali nos pés de Deus, derramou seu coração. Ela não queria um filho por motivos egoístas. Aqui vemos que ela não queria um filho para usar como um troféu e mostrar para sua rival. Não era isso que ela queria. Ela queria um filho porque ela queria entregar esse filho para Deus. Ela sabia que o filho era o melhor de Deus, porque ela entendia, mesmo que não estava escrito ainda o Salmo 127, ela entendia que os filhos são um presente de Deus, herança do Senhor. Disse a palavra que é uma recompensa, o fruto do ventre da mulher. Passa para mim, por favor, Alan. É isso. Os filhos são herança do Senhor. É o fruto do ventre. Ela tinha um coração que anseiava muito a maternidade. E é Deus, ela entende isso, por isso ela pede para Deus. É Deus quem abre o ventre de uma mulher. É um milagre mesmo. Engravidar, ter um filho, é um milagre de Deus. Uma mulher com o coração de mãe não vê o filho como uma interrupção em sua agenda ou como um acidente. Mesmo que seja, né? Tem ocasiões que é assim. Mesmo assim, ela vê os filhos como uma grande bênção de Deus, um presente. Porque é isso que eles são. É uma bênção muito especial que vem diretamente de Deus. É uma esperança para a próxima geração. Então, Ana é uma mulher
que tem um bom relacionamento com Deus, porque Ana tinha 4 características aqui. Passa para mim, por favor. Era uma mulher de oração, uma mulher de compromisso, uma mulher de fé, uma mulher de louvor. Tem outras características do seu relacionamento com Deus, mas não dá tempo de falar tudo isso nesses breves minutos, né? Mas assim, uma pincelada só. Uma mulher de oração, por quê? Porque ela entendia que somente Deus poderia reverter a sua esterilidade. E ela foi até o Senhor em oração e ela entregou todo o seu sofrimento ao Pai. Ela derramou seu coração totalmente no Senhor. E de forma honesta, ela não escondeu nada para Deus e mostrou assim sua dependência de Deus. Então isso ensina muito para nós. Todo motivo de preocupação é um motivo de oração. A gente tem que levar tudo ao Senhor em oração. Ela também é uma mulher de compromisso, porque mais para frente nós vemos que, assim como ela prometeu a Deus que ela ia entregar aquela criança no tempo certo, quando chegou a hora, ela fez isso. Ela cumpriu. Ela fez uma promessa para Deus e ela cumpriu. Muitas vezes a gente promete uma coisa para Deus e aí depois Deus faz o que tinha que fazer e a gente quer? Esquece ou não quer fazer a nossa parte. Mesmo assim, o Senhor continua sendo fiel conosco, né? Mas o exemplo de Ana é que é uma mulher de compromisso. Mas também uma mulher de muita fé. Por quê? Porque nós vemos que ela chorou, ela implorou ao Senhor, ela fez aquela petição. Ela esteve um tempo ali prolongado no templo fazendo oração, que até o sacerdote ali achou que ela estava bêbada. Porque ela disse a palavra que ela orava, mas somente mexia seus lábios. Era uma oração assim, bem no íntimo com o Pai. E esse sacerdote, sem discernimento, achou que ela estava bêbada. Mesmo assim, ela deu uma resposta muito humilde, tranquila, calma para este sacerdote ali. Por que eu digo que ela é uma mulher de fé? Porque ela, depois de orar, disse a palavra que ela se foi tranquila, que ela se foi em paz, que ela foi para casa, que ela comeu, que ela já não estava mais triste, que seu semblante, seu rosto mudou e ela estava tranquila. Ela foi para casa. Vou ler. Aqui no versículo 18. Vamos ali no versículo 18. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Viu como eles faziam isso? Eram fiéis na adoração. Então, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Então, ela orou. Ela estava muito triste, ela tinha um grande sofrimento, ela tinha uma grande petição. Ela estava pedindo para Deus uma coisa que é humanamente impossível. Ela não estava pedindo qualquer coisinha, ela estava pedindo uma coisa bem grande, um milagre mesmo. Ela pediu para Deus. Mas ela não ficou com aquele coração ansioso. Diz a palavra que ela estava tranquila. Ela comeu. Quando a gente está muito triste, a gente não quer comer, não tem apetite. Quando a gente está assim, muito preocupado, dá para ver no rosto. Tem pessoas que são muito assim, transparentes, não conseguem disfarçar, né? Eu sou assim também. Mas disse a palavra que ela já não estava mais triste. Ela foi em paz. Isso é fé. Isso é uma demonstração de fé. Quando nós oramos, quando nós entregamos ao Senhor alguma petição, a gente tem que aprender a descansar no Senhor. Temos que pedir isso a Deus. Não é possível que a gente vai orar, falar com o papai e sair daquele tempo de oração igualzinho que a gente entrou. Então volta e ore outra vez. Mesmo assim, volta e ore outra vez até estar na paz de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Todos, seja o que for. A coisa que mais te angustia, a coisa que mais te deixa preocupado, entregue a Deus. Eu digo para mim mesma isso também. Nós muitas vezes somos ansiosas por nossos filhos, ficamos muito preocupadas por coisas que nem chegam a acontecer, não é? Ou somente sou eu?
Quando eles são bebês, a gente tem medo que engasgue. Quando está dormindo, a morte súbita. A gente ouve tanto falar de morte súbita. Quando são meninos que vão para a escola, ele não cair, ele não se machucar. E assim eles vão crescendo, vai para a universidade. Estou com medo que aconteça uma coisa. Na hora de casamento, meu Deus, é para descansar. O Senhor quer que nós tenhamos descanso como pais. Nossos filhos pertencem a Ele. E por último, ela também é uma mulher de louvor, de adoração, com o coração agradecido. Por quê? Porque vemos mais para frente, que não vai dar tempo de ler, que quando ela recebeu a bênção de Deus, assim como ela tomou esse tempo para orar, para clamar ao Senhor, ela tomou um tempo também para exaltar o nome do Senhor. Aí ela fez essa oração muito conhecida, famosa, que até serviu de inspiração para Maria, mãe de Jesus. Quando ela disse, só vou ler 2 versículos, irmãos, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Disse assim: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. E disse essas palavras lindas: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não é precioso o que ela fez? É uma mulher, então, de louvor. Uma mulher de oração, de compromisso, uma mulher de fé, uma mulher de louvor, de adoração. Então, já para encerrar, vou dar algumas aplicações aqui, que eu acho que já temos aprendido algumas coisas dessa leitura, né? Mas, em resumo, ser uma mãe conforme o coração de Deus, uma mãe piedosa, envolve um relacionamento correto com o marido. No caso de que tenha marido, mãe, né? Sabemos também que tem mulheres que criam seus filhos sozinhas. Mas se tem, a gente tem que se esforçar. A gente tem que dedicar esse tempo para ter esse relacionamento saudável com o marido. E também ela tinha um relacionamento muito bom com Deus. E Deus a honrou. É por isso que ela, em muitas coisas, é um modelo para nós ser seguidos. Sabemos também que, independentemente da fase da vida em que os nossos filhos se encontram, quando os entregamos a Deus, eles estão em boas mãos. Todos os dias entregamos nossos filhos nas mãos de Deus. Casados, já adultos, muitos aqui já são avós, mesmo assim é para entregar os filhos a Deus todos os dias. Ana foi tão fiel em entregar seu filho a Deus que, quando Samuel deixou de ser amamentado, ela o levou ao templo para viver com o sacerdote, cumprindo o voto que ela tinha feito já. Mas tranquila, mãe. O Senhor não vai te pedir que deixe aqui seu filho no escritório do pastor Elias para ele criar com a Cris. Já pensou? O pastor teve arrepio. Se Deus manda, tem que obedecer, pastor. Você não sabe. Mas não é isso que o Senhor vai pedir para nós. O fato aqui, a questão é a entrega dos nossos filhos a Deus. Sempre vai dar bons resultados. E o Samuel se tornou um dos maiores juízes e profetas que o mundo já conheceu. Nós não queremos limitar a obra de Deus em nossos filhos. Nós não queremos ser esses pais possessivos, ou não queremos tentar criar eles sem a ajuda de Deus. Nós precisamos tanto de Deus. É uma jornada intensa. Ser mãe é um trabalho, ser pai é um trabalho, né? De todos os dias, sem descanso. É por isso que devemos entregar as rédeas a Deus e permitir que Ele tenha acesso total à vida dos nossos filhos. Mas como fazemos isso? Oração. 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 E depois? Oração. E prática da palavra de Deus. Vamos praticar o que estamos estudando e continuar orando. As coisas não estão dando certo. Continuar orando, descansando como Ana. Ai, quando ele chega na adolescência, eu só ouvia. Agora meus olhos o veem. Eu conheci essa face só de ouvidos, como disse Jó, de Deus. Mas agora meus olhos o veem. E não é fácil, a gente precisa muito de Deus. E por último, a oração de Ana nos ensina que tudo o que temos e recebemos é emprestado. É Deus que nos empresta.
Ana pode ter tido muitos motivos para ser uma mãe possessiva, né? Olha, quanto tempo desejando ter esse filho, mas ela não foi uma mãe possessiva. Ela entregou. Porque ela descobriu que a maior alegria de ter um filho é devolvê-lo totalmente a Deus. Essa maior alegria. Nós ver nossos filhos rendidos aos pés de Deus. É a maior satisfação que um pai, eu acho, pode experimentar. Mais do que a própria realização profissional dos filhos, que já é lindo. Imagino assim minhas filhas formando. Ai, eu me imagino chorando, não vou nem maquiar, porque eu vou chorar. Se casando, todas essas coisas devem ser muito, muito emocionantes, mas ter nossos filhos rendidos aos pés de Deus, eu acho que não tem comparação. Não sei, já veremos no dia, mas eu tenho certeza, não tem comparação. Ela descobriu cedo, Ana, isso. A maternidade é assim. Todas nós mães, todos nós pais, um dia vamos ter que fazer isso. Abrir mão dos nossos filhos e entregar para Deus. E encerro lendo aqui o versículo 27 e 28. Ela disse assim, estou no capítulo 1, e com isso já encerro. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o meu pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Vamos orar? Convido a equipe de louvor, então, para vir aqui.